perdão, nós levamos o perdão afora, mas quando parte ao nosso convívio, esse perdão ele é diferenciado. Porque eu posso perdoar um alcoólatra, eu posso perdoar um drogado, eu posso perdoar um adúltero, eu posso perdoar qualquer circunstância que advenha fora. Mas quando trata-se dentro do nosso contexto, o pré-julgamento ele se torna mais forte. Como eu posso estar bem com ele ou comigo se eu não posso tratar o pé de igualdade? É verdade. E é uma pergunta para nós, né? É uma pergunta para a gente estar refletindo. Perdão, a gente é muito fácil definir, é bonito cantar sobre perdão, né? Mas, irmãos, talvez seja grande mola aí para ele. E aí uma coisa que foi imposta aqui, tanto por Marquinhos como uma pergunta feita pelo Eduardo, é o seguinte. Veja, conflito que existe, Marquinhos colocou lá, foi tratado por Paulo no final, quando, mesmo havendo conflito, mas ele ouve depois, de alguma forma, a Bíblia não fala, mas de alguma forma deve ter havido aí a retratação por isso. O problema é que muitas vezes os nossos conflitos hoje, eles não são tratados, às vezes leva para os mais extremos, às vezes até entre obreiros, entre pastores, quanto mais entre irmãos. Eu digo assim, quanto mais porque como igreja somos iguais, meu irmão, a gente às vezes não consegue tratar nesse vínculo do perdão, porque mas perdão é algo para o outro, não é para mim, é para tu, é para mim. E é muito, pastor Emar, só assim, a pessoa passa a vida toda, passa 1 ano, 10 anos convivendo com uma pessoa, bem e tal. Só num momento como esse, de divergência entre eles, naquele momento, observe que anteriormente, o relacionamento que Paulo tinha juntamente com Marcos e o Barnabé, inclusive encontraram aquele figura muito grande com aquele Elimas o mágico. Né? Então, e lá na carta aos Colossenses, ele trata eles como prisioneiros, tá? Nós somos colegas, somos prisioneiros, passamos a vida toda trabalhando, porque, então Paulo via isso, esse momento aqui de divergência que aconteceu, isso não fez com que ele deixasse de ter comunhão, não. Né? Manter a comunhão no Senhor, porque as coisas pequenas não podem nos separar daquele que nos une, que é maior que todas as coisas. Mas às vezes no meio da igreja, às vezes um problema desse separa. Uma amizade, às vezes, de 10 anos, sabe o que eu estava dizendo? Assim, outro se acaba, não pode. Vou lhe O perdoar, amor supera tudo. mas a nossa amizade nunca mais vai ser a mesma. Não é perdão. Nunca mais vai ser a mesma. Tipo assim, vamos só conviver aqui. Agora, aqui que a gente tinha de ter, acabou-se. Parece um negócio bem. Irmãos, ainda falando sobre fonte de conflito no relacionamento, veja só. O texto que nós lemos de Atos 15, 16, 41, fala de ponto de vista diferente. Veja, talvez Paulo, de alguma forma, foi naquele momento intransigente. Vou colocar, foi intransigente, eu poderia também ter cedido. Barnabé tinha uma convicção, ele talvez queria que aquilo acontecesse, talvez pelo lado. Podia ser até a convicção familiar, podia ser a convicção de alguém que mudou. Então aí você percebe também um pouco sobre um choque de personalidade. Você pode ver aí que talvez uma personalidade mais além. Se fosse outras pessoas nesse mesmo momento, poderia ser que o quadro fosse mudado. Mas se ele estivesse tratando desse assunto apenas como não organize a instituição, talvez fosse diferente. Exato. Então, assim, talvez sobre um choque de personalidade. Paulo tinha essa personalidade mais do líder, né? A coisa de tomar algumas posições que fazia, era a prerrogativa dele. E talvez o Barnabé, talvez com a sua convicção, ou família, ou a convicção que tem que levar com que alguém tivesse necessidade dessa mudança. Ponto de vista diferente. Mas, irmão, nós também percebemos que a gente também tem fonte de conflito. Sabe o quê? Que não é ponto de vista diferente, é divergência com relação à escolha, métodos, tempo e resultado. Eu queria que os irmãos abrissem sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 18, versículos 6 e 9. A gente vai perceber a relação entre Saul e Davi. Você vai perceber que aqui não é ponto de vista diferente, não. Você vai perceber como também o conflito nasce baseado nessa avaliação de
de sermos diferentes com relação a, às vezes, o método que trabalhamos, o tempo que nós utilizamos, nas escolhas, os resultados. 1 Samuel capítulo 18, versículo 6 ao 9. Quem achar primeiro, lê aí, por gentileza. Sucedeu, porém, que vindo Saul, seu exército, voltando também Davi e feriu os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando, alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Problema. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão o reino. Daquele dia em diante, Saul não viu a Davi com bons olhos. Meu irmão, os homens estavam voltando de uma bênção. O povo de Deus tem sido vitorioso. Não foi Davi que mandou as mulheres lá para o meio da rua cantar que ele tinha vencido 10 milhares de mundo. Veja, o povo vai para as ruas, faz um reconhecimento público. Davi não tinha intenção pessoal de querer tomar reinado de Saul, não. Davi foi cumprir o trabalho dele como soldado, como guerreiro. O povo de Deus é vitorioso. Aí as pessoas vão para as ruas e faz uma alusão ao resultado. Saul, milhares. Davi, briga. A Bíblia diz que Saul, a partir daí, não viu mais Davi com os olhos. Irmãos, é impressionante. Às vezes nós não somos diferentes, não. Deus usou Eduardo milagrosamente, mas não me usou de meu irmão. O irmão pregou, se converteu uma pessoa, eu digo que foi aquele irmão que ganhou para Jesus. O trabalho é feito coletivo. Às vezes os conflitos dentro das comunidades estão baseados nisso. O resultado de um é diferente do outro. Se alguém ministra de um jeito e usa um método diferente, às vezes a gente já está criando um conflito. Ciúme. Não é só ponto de vista, não, é ciúme. Se alguém recebeu lá, eu não estou dizendo que Deus é prosperidade, alguém está sendo próspero, o camarada bota o olho, como é que Deus deu aquele carro para aquele irmão? Aquele irmão nem merece. Aquele irmão, quer carro bem novo. Deus dá para ter me dado. E aquilo parece que vira uma gangueira, como diz, consome. E parece que faz igual a Saul. Olha, irmão, dentro de igreja, se por acaso tiver aqui uma pessoa recém-chegada na igreja, tem ministério, alguém está precisando, rapaz, falando ali que toca direitinho, rapaz, já está aí já há 6 meses, vamos estar aí para tocar. Às vezes a igreja é assim pequena. Que ponto, aquele irmão ali tocando. Chegou agora. Eu estou aqui há 5 anos, fulano chegou aqui há 6 meses, já está tendo uma oportunidade para dar saudação. Meu irmão, faça o seu trabalho. Faça o seu. Pensamento do céu. Quem dá é Deus, vai buscar. Fulano chegou, está pregando. Peça a Deus pensamento dele para você pregar também. O problema é que muitas vezes a gente está aí, entra naquela questão. Esse tipo de conflito não é conflito que Deus permite, não. Ou melhor, Deus pode até permitir, mas não é o conflito que traz mudança, não. Isso traz problema. Divisão e faz uma assinatura de às vezes uma igreja imatura, ou de irmãos imaturos. Porque se eu tiver aqui algum tipo de vaidade naquilo que eu faço, ou se eu tenho algum tipo de ciúme porque alguém faz melhor do que eu, meu irmão, eu tenho que no mínimo aí me reformar na minha maturidade, porque está errado. Ninguém pode dizer que isso aqui é um conflito sadio, mano. Jamais. Aí precisa até se converter de novo aí. Ele fala, vê se ele quer bem radical para eu irmão, vai aceitar Jesus lá, que vai lá e começa tudo de novo.
talvez seja duro, mas talvez tenha muita gente no meio da congregação não convertida, porque isso é de coisa inimiga da fé. Mas é o que mais a gente enxerga no meio da igreja. E muitas vezes são pessoas que exaltam, olha, irmãos, perceba. Quando a gente fala de a fé que move o impossível, é engraçado. Deus pode usar, eu tenho que ficar mais perto. Usa Eduardo numa fé que move o impossível. Às vezes eu, imaturo, e vejo aquilo, aí eu idolatra Eduardo. Ela bota Eduardo acima do pedestal, acima dos mortais, mas já é uma denúncia que eu estou bem, que eu tenho aí uma grande maturidade em relação a isso. Dentro da igreja não tem isso? Tem. Fulano vai pregar em tal canto, pô, pai. Aquele irmão que quando fala é profecia para todo mundo. Recebe todo mundo, ninguém fica sem profecia. Todo mundo tem uma partezinha. Isso tem, meu irmão, isso hoje é o que mais existe nas igrejas nelas. É a busca por profeta. Eu quero uma resposta. Não vai ler a Bíblia não, vai buscar aqui. Se Deus quer falar com você, vai mexer com o profeta. Tira de onde tiver para falar onde você esteja. Glória a Deus, é desse jeito. O problema, irmãos, é que essas diferenças da ação de Deus na vida entre os cristãos, isso também gera conflito. Outro ponto que gera conflito, olha só, aí vem o relativismo. Vamos abrir Gênesis capítulo 25, versículo 27 e 34. Você vai perceber uma coisa que parece ser meio banal, tá? O relativismo que muitas vezes está dentro das nossas comunidades e nos traz grandes conflitos e problemas. Gênesis capítulo 25, versículo 27 e 34. Quem achar primeiro, eles passam para o ar. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito, caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú, e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamasse Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. E aí, irmãos? Esaú, primogênito, simplesmente troca a sua primogenitura baseada numa palavra simples. Eu estou com fome. Se eu estou com fome, o que tem que ser? O que precisa de comida, não é? Primogenitura aqui não vai valer a pena em nada. O que vai valer é a comida. Veja, a visão de Esaú foi simples, trocou sua primogenitura pelo prato de comida. Ele, no momento da fome, ele fala assim: ó, me traz aí o Jacó esperto, faz a proposta de um prato gostoso que ele gostava muito e troca a sua primogenitura. Ele cede, entendendo que a necessidade dele era comer, não uma primogenitura não tinha efeito nenhum. O que isso gerou depois? Briga. Ele nem, talvez, no momento, ele quis resolver o problema da hora, né? Aquela questão momentânea. Mas isso trouxe grandes consequências na relação entre irmãos. Às vezes, irmãos, olha, Deus te dá, Deus nos dá um ministério, nos dá um chamado, nos dá o serviço no meio da comunidade, dentro da igreja. E às vezes, por causa de um problema, a gente chuta o pau. Não, mas eu estou indignado, eu peço para sair, eu entrego tudo, não dá mais, eu pego na cabeça. Aí, veja, a obra de Deus é dinâmica. A obra de Deus é dinâmica.
E a pergunta que o pastor Alexandre fez assim: o que é que você pode fazer pela igreja? Que é essencialmente nada. Porque na verdade, se você não estiver, meu irmão, Deus vai levantar outro. A obra não para não, que a obra é dele. É verdade. Para. Mas a gente termina, às vezes, não percebendo, a gente dá muito mais vazão às nossas indignações momentâneas, a necessidade da hora que a gente quer que as coisas sejam do jeito que a gente gostaria que fosse. E a gente não percebe que até uma atitude que a gente toma no momento, talvez na concepção, ela vai atender o meu coração que está doído, mas lá na frente vai me trazer um grande problema. A atitude de Esaú era uma atitude que tinha essa visão relativista, né? E a outra oportunista, porque Jacó foi oportunista. E o Esaú foi aquele cara que tratou com uma certa relatividade. Paz. Tipo assim, agora isso não serve não serve aquilo outro. Tem coisas que são imutáveis. Tem coisa que Deus dá, é teu. Não é você estar condicionando por circunstância, não. Porque a gente às vezes toma uma atitude momentânea, no calor das coisas, no momento de crise. A gente tem decisões que depois a gente pensa, rapaz, eu não faria isso no momento. Às vezes geramos conflito porque na hora da necessidade, seja ela qual for, a gente pedir a Deus graça, misericórdia, discernimento e sabedoria para tomar decisões certas, para que elas não retornem com mais problemas. É aquela história, às vezes você pega uma sujeira e bota debaixo ali do tapetezinho. O autista não faz isso não. Porque ele limpa tudo. Pode dar hora que for, ele limpa. Ele não bota o negócio debaixo. Eu estou falando porque eu digo assim, a autista não é nem que Eduardo tem aquele de fazer coisas, tipo assim, a cadeira tem que estar aqui, né? Mas é bacana, é fazer o certo, é fazer o que é o certo. Tem gente que pelo fato de achar que isso é um desgaste, aí, não, deixa aqui, bagunça aqui, para amanhã ainda ajeita, aí amanhã não ajeita, e vai, né? Isso vai entulhando coisas, entulhando. E depois, não é problema. Então são gerações de conflito, tudo isso. Veja só, então, qual é o cerne? Qual é o cerne de todo e qualquer conflito? É a diferença. Se vocês fossem ver a imagem que eu coloquei aqui, eu vou dizer assim, meus pais não estão vendo aqui. Um cara de pintinho preto e tem um pintinho amarelo. Essa diferença é um problema. A diferença é um problema. Valeu. Mesmo assunto, nós vamos lá no livro de Juízes, aquela inveja que teve os filhos de Gileade com Jéfter. Como diz a palavra, depois de ser o filho de uma prostituta, eles mesmo sendo o irmão deles, o abandonaram, o expulsaram. Mas o que eu quero relatar, que ele mesmo sendo abandonado, mas ele estava debaixo da promessa, e mesmo ele seguindo outros caminhos, que talvez os Gileade não seguiam, mas ele estava debaixo da promessa, e desde aquele momento os Jadianitas, eles sofreram, porque tiraram um separado de Deus, que era um cabeça, onde batalhava, onde guerreava e ganhava batalhas. E pela inveja que os filhos não tiveram com outro irmão, o abandonaram. E o que aconteceu? Deus, eles, quando se viram na dificuldade, correram atrás daquele que eles o abandonaram e trouxeram para ser o seu cabeça e o seu líder. Que coisa grandiosa, irmão. É o mesmo sentido mesmo. E hoje é o que nós vivemos no nosso dia hoje. Muitas das vezes, nós, o nosso eu, o nosso egoísmo, maneira de sermos, muitas das vezes até separamos o escolhido de Deus. Mas o que aquele que tem promessa de Deus, na realidade ele não morre. Seja o que ele estiver, seja o que ele esteja fazendo, mas ele está debaixo da promessa e Deus honra com a sua palavra. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, quantos conflitos podem trazer benefícios? Quando eles podem trazer benefícios? É o que ele está falando. O conflito é um sinal de que existem verdades mais amplas e perspectivas mais velhas. Isso aqui é o Wister que colocou essa frase, viu?
E quando ele pode ser prejudicial? André Gide diz assim, não pode haver senão vantagem no acordo e prejuízo no conflito. Depende de como são administrados. Ele pode tanto trazer benefícios, como ele pode trazer malefícios. Tá? Quando o conflito traz benefícios para o relacionamento, quando queria ter serviço essas imagens aqui, olha, quando ele é positivo, quando tem um conflito, é positivo para perceber que as coisas não vão bem. Tá? Às vezes, o conflito serve um sinal para você. Opa, peraí. Acende a luz amarela e às vezes acende até a luz vermelha. Não é a cara desse gatinho aqui, eu não sei nem. Aquele gatinho do chué. Sinaliza que as coisas não vão bem. Tá? Às vezes é necessário que aconteça algumas coisas para que a gente opa. Aquilo não está legal. Tá? Ele também desafia para buscar soluções em conjunto. Às vezes o problema serve para que identifique aquele líder, principalmente o líder, ele perceba que ele precisa de outras opiniões, ele precisa de uma solução que seja mais coletiva. Tá? Então isso pode ser visto também em relação e também descoberto de novos fatos e informações que você não sabia. Às vezes ele acha que sabe tudo. Aí surge um conflito e vem novas informações, as pessoas trazem coisas que quem estava ali não sabia, porque revela, às vezes um conflito revela coisas que você menos esperaria e muitas vezes são surpreendidos com o conflito. Só acho que existe, pode ter divisão positiva. Não, não conflito. Tem o pessoal mais, esse pessoal mais crente que a gente diz assim, que na obra de Deus não tem divisão, não, só tem soma, multiplicação. A gente fala até música assim, né?